Olá, tudo bem com você? Eu quero te convidar hoje para uma conversa super importante sobre depressão sazonal. Se você mora na Europa, assim como eu, esse é um assunto que você precisa conhecer. Mas se você está no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, esse vídeo também é para você, porque eu arrisco dizer que existe mais de 90% de chance de você conhecer alguém que mora num lugar que faça muito frio. Eu, por exemplo, estou aqui na Bélgica e enquanto eu gravo esse vídeo, a sensação térmica é de menos 4 graus. Então, só posso estar aqui um pouco menos agasalhada porque a casa está aquecida. Esse é um assunto que interessa a todo mundo. Por isso, fique nesse vídeo até o final. Mas antes eu peço 30 segundinhos da sua atenção, porque se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreva, deixe o seu like, compartilhe, ative o sininho, faça tudo para que a gente possa seguir conectado e também ajudar essa psicanalista, mentora, produtora de conteúdo a seguir por aqui. Combinado? Posso contar com você? Tô contando, hein? Dito isso, vamos começar a entender esse assunto que é tão importante. Primeiro eu quero te explicar que o frio ele pode alterar o nosso humor por vários fatores, biológicos, psicológicos, ambientais. As mudanças na temperatura e na exposição à luz solar, elas afetam diretamente neurotransmissores e hormônios responsáveis pelo nosso bem-estar e pela nossa regulação emocional. O que eu quero dizer com isso? Que durante o frio, especialmente no outono e no inverno, os dias são mais curtos e a exposição ao sol diminui. Estou falando principalmente dos países mais afastados da linha do Equador e que tem essa alteração da exposição solar muito mais acentuada nesses meses de outono e inverno. Isso pode levar, gente, a uma queda dos níveis de serotonina, que é um neurotransmissor ligado à regulação do nosso humor, ao bem-estar, à energia, aumentando o risco da gente ficar triste, da gente se sentir cansado demais e até mesmo deprimir. E aí a gente vai estar falando de uma depressão ligada a essa época do ano, que é a depressão sazonal. E a gente também precisa considerar que quanto menos luz natural, mais cedo e em maior quantidade, a melatonina, que é o nosso hormônio do sono, pode ser liberada. E isso também aumenta a sensação de sonolência e de cansaço. Um outro fator que ocorre com frequência no frio é a deficiência de vitamina D no nosso organismo. Como a vitamina D é sintetizada pela pele com a exposição ao sol, no inverno pode haver sim uma relação direta entre a queda da vitamina D e a sensação de fadiga, de cansaço e desses sintomas depressivos. O que eu quero te explicar colocando todos esses dados na mesa? Que as temperaturas mais baixas ainda fazem com que as pessoas saiam menos de casa, reduzam suas atividades ao ar livre, há uma tendência ao isolamento social, o que pode piorar sentimentos de solidão e tristeza. E para a turma que com frio desanima de fazer atividade física, porque dá mesmo uma preguiça sair de casa, fazer todo esse movimento, se agasalhar, chega na academia, tira aquele monte de roupa para poder treinar, o cenário fica ainda pior, porque a falta de exercício físico ela também pode reduzir a produção de dopamina e de endorfina, que são os neurotransmissores que vão ajudar a manter esse nosso humor mais elevado, pelo menos mais equilibrado. Isso sem falar que no frio o corpo da gente tende a desejar alimentos mais calóricos e ricos em carboidratos. Quem aí no friozinho não pensa numa boa massa, nos pães, queijos e vinhos, nos doces? Afinal, os carboidratos eles estimulam a produção da serotonina, né? E trazem para a gente uma sensação temporária de prazer. Mas até que ponto isso é bom para a gente? Até que ponto essa reposição de energia ajuda? Eu diria que atrapalha, mais atrapalha do que ajuda. E é bom a gente gravar isso, porque consumir esses carboidratos em excesso pode levar a gente a ter oscilações de energia e até mesmo irritabilidade, além de um impacto negativo na nossa saúde a longo prazo. E não para por aí. O frio, ele obriga o nosso corpo a trabalhar mais para manter uma temperatura ideal, o que pode causar um cansaço ainda maior. E todo esse desconforto ainda pode elevar os níveis de cortisol,
que é o nosso hormônio do estresse. Então, aumentando o cortisol no nosso organismo, o que acontece? A gente pode ficar mais tenso, mais ansioso, mais irritado, e isso acontece com frequência em lugares de frio mais extremo. Mas aí você pode se perguntar, será que todo mundo que vive num lugar frio está sujeito a essas mudanças? Será que todo mundo deprime? Não. A Organização Mundial da Saúde, ela classifica a depressão sazonal dentro dos transtornos depressivos na CID-11, que é a classificação internacional de doenças. E para ser diagnosticada como depressão sazonal, a pessoa deve apresentar esses episódios depressivos recorrentes em pelo menos 2 anos consecutivos, sempre em uma determinada estação do ano, geralmente outono e inverno, sem que outros episódios depressivos significativos aconteçam no restante do ano. Ou seja, quando a gente atravessa um primeiro inverno com esses sintomas, é muito perigoso a gente dizer estou com depressão. Esse é um quadro clínico que precisa de tempo, que precisa de cuidado, de acompanhamento. Por isso, não saia por aí fazendo um autodiagnóstico, tá bem? Os principais sintomas da depressão sazonal, quais são? Vamos entender. Primeiro, essa sensação de tristeza persistente, permanente, um cansaço excessivo, sabe? Você não tem disposição para fazer absolutamente nada, você já acorda de manhã cansado, sonolento, parece que não dormiu direito. Você tem um aumento do apetite. É muito comum num quadro de depressão clássico o paciente perder o apetite, mas na depressão sazonal é o contrário, aumenta o apetite, especialmente por carboidrato. Você está no inverno, está no frio, seu corpo ele quer guardar energia, então ele quer alimentos que possam dar essa energia. Pão, né, macarrão, tudo que vai deixar a gente ali minimamente satisfeito e com essa sensação de prazer imediata, que não é compensatória no médio e longo prazo. A gente falou sobre isso. A gente também tem que observar o nosso grau de falta de energia, dificuldade de concentração, irritabilidade, isolamento social. Eu não quero encontrar com fulano, eu não quero ir para um almoço, não quero fazer nada, quero ficar quieto na minha casa, no meu canto. E como que a gente chega a um diagnóstico? Olhando para toda essa sintomatologia e fazendo uma associação direta a essa menor exposição à luz solar, que compromete a nossa produção de serotonina e também o ritmo de liberação da nossa melatonina, que vai alterar o nosso humor e todo o ritmo circadiano, ou seja, todo o ritmo do nosso funcionamento biológico, do nosso organismo. E aí, como que a gente vai tratar essa depressão sazonal? O tratamento da depressão sazonal ele pode incluir a fototerapia. Como o próprio nome já diz, é uma terapia com luz. É muito comum e você consegue entrar em vários sites desses de vendas de produtos na internet, você encontrar uma caixa de luz onde você pode ficar ali exposto àquela luminosidade por determinado tempo, todos os dias, 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, depende do que o seu médico vai dizer, mas a fototerapia é um recurso para isso. Além da exposição natural ao sol sempre que possível. Tem muita gente que no inverno acaba viajando para lugares mais solares exatamente para ter esse equilíbrio. Então, quem tem condições financeiras, quem tem disponibilidade de tempo, às vezes não é só o dinheiro, né? A gente está trabalhando, não consegue viajar, mas quem tem essa disponibilidade, poder ter exposição ao sol, à luz natural, durante essa época do ano para equilibrar biologicamente o nosso corpo também é muito importante, sem contar na atividade física regular, né? Fazer exercício, poder colocar o seu corpo em movimento para que você produza endorfina, adrenalina, para que você vá fazendo essa regulação do cortisol, diminua naturalmente o seu estresse por estar nessas condições mais adversas. Mostra ao seu corpo que ele não precisa ficar armazenando energia, então vá gastar energia, mostre para ele que sim, está tudo bem, ou você está fazendo ficar tudo bem, né? Faça a sua parte nesse sentido.
E o acompanhamento terapêutico, como eu sempre falo, a terapia ela vai ajudar você a controlar pensamentos negativos, a baixa autoestima, a falta de interesse nas suas atividades cotidianas, a sua ansiedade. A terapia é um caminho de autoconhecimento e melhor gestão das suas emoções. Para os casos mais graves, é importante a gente dizer que quando há o comprometimento das atividades, quando a gente realmente não dá conta da vida, pensamentos de desesperança, até mesmo ideias suicidas, é importante a gente falar sobre isso. No inverno, os países mais frios, com aqueles frios mais rigorosos, temperaturas mais extremas, as taxas de suicídio aumentam muito. Então, o que a gente pode fazer? Se a gente tem um amigo que está num lugar assim, se a gente mora num lugar assim, se a gente conhece alguém que está num lugar assim, presença, acolhimento, estímulo e principalmente acompanhamento médico. Se essa pessoa começa a ter sintomas muito agravados, acompanhamento médico e intervenção medicamentosa não devem ser adiados. Tá entendido? Você prestou atenção nisso que eu estou te dizendo? Você pode salvar uma vida, você pode salvar a sua vida e a vida de quem também faz parte da sua vida. Então, não tenha preconceito. Toda ajuda é válida quando a nossa saúde emocional está comprometida. Guardou essa mensagem com carinho no coração? Então, se você ou alguém próximo a você apresentar sintomas, é importante buscar ajuda. A depressão sazonal, embora ela seja temporária, ela pode impactar significativamente a nossa qualidade de vida. Se você achou esse assunto relevante, passe adiante, compartilhe o vídeo, deixe seu like aqui, comente, diga quais assuntos também você quer ver aqui no canal, me passe sugestões, eu vou adorar ler os seus comentários. E ative o sininho para receber as notificações de conteúdo aqui do canal. Muito obrigada mais uma vez pela sua audiência e até semana que vem. Um beijo, gente. Tchau, tchau.